Na última semana, o Brasil tomou conhecimento das delações, as chamadas delações da Odebrecht. Houve uma divulgação do áudio. E esta, que foi chamada de a delação do fim do mundo, ela envolveu inúmeros políticos no Brasil e há uma situação importante ao governador de Santa Catarina. Estes fatos que são delatados pela empresa são fatos que talvez sejam muito conhecidos há muito tempo no país. Eu diria que é mais ou menos como uma poeira que está embaixo dos móveis, ninguém olha, todo mundo sabe que está ali embaixo, mas ninguém presta atenção naquilo, ou ninguém levanta o arré do móvel para ver aquilo que está ali colocado. Mas, evidentemente, que todo mundo sabe desta relação que existe historicamente nefasta entre as empresas e o poder público. E nós estamos percebendo que, claro, é uma lista de um delator, e vão vir muitas por aí, evidentemente que a palavra de um delator ela não pode ser considerada verdade. É preciso, e todo mundo fala assim, é preciso separar o joio do trigo. Evidentemente que é preciso separar o joio do trigo. Mas quando você vê a manifestação de todo mundo que é citado, todo mundo diz isso, às vezes dá a impressão que todo mundo está querendo dizer que, bom, não tem joio, quando a gente sabe que, evidentemente, embaixo desses móveis e esta relação, ela é, sim, presente, forte, e há uma relação espúria entre a política e o setor empresarial. É claro que nessas delações nós temos coisas que vão de caixa 2, nós temos questões envolvendo contribuição de campanha que são lícitas muitas vezes, há uma série de outras coisas que passam por pagamento de parlamentares para aprovar medida provisória no Congresso Nacional, que pagam por parlamentos de parlamentares por contratos, que pagam um percentual por contratos, evidentemente que tudo isso aí está presente. Nós tivemos, então, uma denúncia que envolve o governador de Santa Catarina. Na vida pública, todo mundo acaba, em um momento ou outro, sendo criticado, citado, e todo mundo tem que dar explicações sobre aquilo que acontece com ele. Você acaba tendo que dar explicações. Eu estou na vida política há muito tempo, fui um deputado federal 3 mandatos, fui prefeito, vereador, e muitas vezes tive que dar explicação sobre atos que você fez. E até, às vezes, atos que você sabe que acabou fazendo errado e você tem que admitir que fez errado. O governador de Santa Catarina, ele precisa, evidentemente, se explicar. Precisa se explicar. Aqui não tem a discussão, a condenação, ou a verdade ou não, vai aparecer em função, na questão judicial, em função do transcorrer, mas é necessário que o governador se explique. O governador foi em Brasília e deu uma entrevista. Escolheu um local absolutamente inadequado para dar entrevista. Por quê? Porque Brasília é uma coisa desretonizada da sociedade. A impressão que se tem é que a escolha de lá é porque parece que aquilo que acontece em Brasília não tem sintonia com o que o povo está pensando. Aquilo que se diz em Brasília é uma coisa que fica por lá, uma explicação que, às vezes, na política se dá como se quisesse dizer, bom, está explicado, e não é assim. E a explicação do governador, quando você presta atenção, foi basicamente uma explicação jurídica. É explicação jurídica. É uma explicação do conselho do advogado, talvez do marqueteiro, que o aconselhou e disse lá com palavras, às vezes, milimétricas, né, não solicitei caixa 2, como querendo dizer assim, talvez tenha recebido, mas não solicitei. Quer dizer, uma explicação jurídica milimétrica. E a explicação jurídica, para que ela serve? A explicação jurídica serve talvez para proteger o patrimônio pessoal, serve para proteger o seu direito de ir e vir, mas é evidente que é preciso, primeiro, uma explicação política para a questão. A população, e a população que precisa saber, é a população de Santa Catarina, o catarinense tem seu governador, tem que ter uma explicação que passe muito mais pelo que sente o governador, pela verdade,
do que pelo aconselhamento do marqueteiro ou do advogado. Pelo aconselhamento do marqueteiro ou do advogado. É preciso uma explicação política. E mais do que explicação política, nós estamos sujeitos, evidentemente, na vida pública, a tribulações. E você tem o dever de explicar. E esta explicação é aquilo que está faltando, inclusive uma explicação para a defesa da tua honra pessoal, porque quando você percebe, eu me incluo como político, como categoria, não compactuando com as coisas, mas como categoria, nós estamos muito distantes do processo da vida das pessoas e estamos achando que podemos dizer o que queremos como explicação e que aquilo serve. Não serve. Nós temos que nos indignar mais. Nós temos que ter outro comportamento se queremos resgatar a credibilidade tão sumida ou tão desaparecida na classe política como um todo. A coisa está embaixo do sofá. É claro que muitos setores, a própria mídia, quando faz um ar de indignação, dizendo que não sabia, não é verdade. Muitas vezes sabia. Mas é preciso que o governador de Santa Catarina tenha uma explicação e explique aos catarinenses o que está acontecendo. O governador fala que vai esperar o inquérito, se ele acontecer no STJ, para que possa explicar no inquérito, dar as explicações. Não, uma explicação no inquérito é uma explicação jurídica. Vai explicar no inquérito, é uma defesa jurídica que deve ser feita. Mas o político, antes de uma defesa jurídica, deve fazer uma defesa política, que não deve, e eu estou de acordo com vários comentaristas que o fizeram hoje em Santa Catarina, não deveria ser feito em Brasília, tem que ser feito aqui para as pessoas daqui. Né? Nós, infelizmente, no Brasil não temos a prática que o chefe do Executivo tem que vir ao Legislativo para dar explicação e tal, mas deve ser feita aqui. Se o governador permanecer com a tese, com os conselhos que vem recebendo dos seus marqueteiros para tomar esse posicionamento, eu tenho a impressão que quando chegar a hora de dar explicações lá no inquérito já vai ser tarde. E ainda precisamos lembrar que o conselho dos marqueteiros às vezes não é bom. Os marqueteiros, às vezes, quando estão aconselhando, estão preocupados, sim, com o seu cliente, mas antes de se preocupar com o seu cliente, estão se preocupando com eles mesmos. Vídeo que está acontecendo no Brasil, nessa relação que tem marqueteiros e política. Então, o governador deve, na minha opinião, ter uma explicação em Santa Catarina e deve abrir mais o que está acontecendo. Mais tarde, as coisas podem ser muito piores. E o conselho do marqueteiro, que é o que os políticos fazem hoje, seguir o conselho do marqueteiro, que os políticos fazem muito hoje no Brasil, e fazem aquela cara de que nada está acontecendo com eles, não é adequada. Explicação jurídica não serve, é preciso uma explicação jurídica, uma explicação política e mais uma explicação pessoal, a explicação fria de que é uma questão apenas jurídica e relatando os fatos que são muito diferentes daqueles ditos pelos delatores, não é adequada para um governante na situação atual.